Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, pastor André, aqui de Beja, Alentejo, Portugal, e eu queria compartilhar uma palavra com você nessa noite. E Hebreus capítulo 12, versículo 28, diz assim: Por isso, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade. Eu acho interessante, irmãos, a abordagem do escritor da Epístola dos Hebreus, falando sobre esses aspectos relacionados a esse texto que nós lemos. E o interessante é a gente entender, entre todos esses aspectos, há um que me chama muita atenção e que nós precisamos nos atentar. Se a palavra está dizendo que nós temos que ter reverência ao cultuar ao Senhor, é porque, com certeza, existem pessoas que agem de maneira irreverente a Deus e às coisas de Deus. E é muito triste, nós percebemos que no final dos tempos onde nós estamos enfrentando, nós estamos passando essa pandemia, e isso é gravíssimo, aos nossos olhos, e você ser privado de sair, você ser privado de ir à igreja, ou de ter uma vida normal, de convívio com as pessoas que você ama, os familiares, amigos e tudo mais, é você pensar no nosso ato de reverência relacionado também às coisas de Deus. Quando nós olhamos para a palavra do Senhor, nós entendemos que o nosso chamado por Deus é para sermos reverentes a Ele. Reverência é no sentido de nós entendemos que é sentido de respeito a Deus, respeito à sua palavra, respeito à liderança, respeito a tudo aquilo que abrange a área espiritual. E quando nós olhamos para a palavra reverência, como nós nos comportamos com relação a essa palavra? Por exemplo, quando nós chegamos à igreja para a gente poder cultuar a Deus, qual é a nossa primeira preocupação quando nós entramos na igreja? É dobrar os nossos joelhos e orar, e falar com Deus, e conversar com Deus, É abrir o nosso coração, é colocar perante Deus a nossa expectativa para o culto que nós estamos indo participar. É abrir o nosso coração e contar para Deus as coisas mais íntimas do nosso interior, pedindo para que Deus venha nos auxiliar e nos socorrer. Isso para mim é um culto com reverência. É você entrar na casa do Senhor e você entender que Deus, ali, Ele é prioridade. Não que só ali Deus vai ser reverenciado, mas Deus vai ser reverenciado, e isso começa a partir do momento onde eu entendo que Ele é Deus. Eu estou ali para adorá-lo, para exaltá-lo, para glorificá-lo. E quando nós pensamos na palavra adoração, ela tem tudo a ver com reverência. Porque adoração não é você sair cantarolando, você sair adorando, gritando para a rua a respeito de Deus. Não, é muito mais que isso. Adoração dentro da reverência é você entender que é um estilo de vida. Que você é aquela mesma pessoa que entrou ali na igreja, que adora a Deus, que entende que Ele é prioridade do seu culto, e você sai dali diferente, porque você entende que o seu relacionamento com o Senhor, ele é prioritário. Ao contrário, a minha segunda pergunta é para você. Se você entra na igreja e a primeira coisa que você faz é exatamente isso, dobrar os seus joelhos e falar com Deus, ou então você vai conversar com as outras pessoas, com os outros jovens, com seu liderado, com seu líder, a respeito de algo que aconteceu com você. Qual é a tua resposta com relação à palavra reverência? Se nós entramos na casa de Deus e não buscamos ao Senhor primeiramente como devemos, como está em Mateus capítulo 6, versículo 33, que diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas, nós estamos deixando Deus em segundo lugar. Porque se nós vamos à casa do Senhor, nós vamos com alegria. Nós vamos com um propósito definido. Qual é o nosso propósito, irmãos? Como o Salmo diz, o quão bom e quão suave que os irmãos vivem em união, ótimo. Que nós estejamos ali para participar da comunhão com os irmãos. Para estar ali inteirados, interagir com os irmãos, conviver com os irmãos. Mas, irmãos, não tem nada mais importante do que a gente começar o nosso culto
e terminar o nosso culto da mesma maneira, né? Entendendo que nós estamos ali por causa do Senhor e nada nos impede, irmãos, que depois do culto a gente possa conviver com os demais irmãos. É a mesma coisa a gente pensar no telemóvel, por exemplo, de algumas pessoas que estão ali cultuando e estão preocupados com aquilo que está acontecendo na rede social. Ou durante o culto, você pegar o seu telefone e começar a olhar o que está acontecendo no Messenger, no Instagram, no Facebook e nas demais redes sociais. Isso é falta de reverência a Deus. Quando nós entramos na casa de Deus, nós devemos entender que o nosso propósito e o nosso foco é agradar o Senhor em todo o tempo. Nós estamos ali para oferecer o nosso culto, para oferecer algo que Deus venha se alegrar. E muitas vezes nós queremos entrar no culto de qualquer jeito e queremos sair bem. E a verdade não é essa. Que se eu entrar irreverente no culto, eu vou sair da mesma maneira do culto. Se eu entrar reverenciando ao Senhor, você pode ter certeza que cada culto que você entrar com esse pensamento, o seu culto vai ser o melhor culto de sempre. A cada dia que você colocar a sua expectativa em Deus, pedir para que Ele venha falar com você, isso são preparações antes do culto. E muitas vezes o que a gente faz antes de ir para o culto? Redes sociais, a gente dedica nenhum tempo, talvez até para a leitura da palavra de Deus. Não, porque o pastor vai pregar, porque o meu líder vai ministrar alguma coisa. Ei, a responsabilidade é toda nossa. Nós precisamos entender que nós estamos ali num ajuntamento em torno de Deus. Nós estamos ali para apresentar um culto agradável a Deus. E se a gente oferecer um culto agradável a Deus, se você oferecer um culto agradável a Deus, você vai experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É o que está lá em Romanos capítulo 12. Lá também diz: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então, se nós não passarmos por essa transformação da nossa mentalidade, nós nunca conseguiremos compreender verdadeiramente o que nós estamos oferecendo para Deus. Então, o que eu quero te falar nessa noite é que você pense nesse aspecto. Como você tem ido à casa do Senhor? Com reverência, com desejo de adorar a Deus e de conviver com os irmãos após o culto? Ou será que você está, infelizmente, e talvez por falta de entendimento, fazendo o contrário? Eu vim aqui para te falar que Deus, Ele se importa com a sua vida. E não é uma palavra para te punir, muito pelo contrário, é uma palavra para te despertar. Para quê? Para que você viva os seus melhores dias na presença do Senhor. Porque não há nada melhor do que ter Jesus como amigo e você entrar no culto e você estar ali na presença do Deus Todo-Poderoso, você levantar suas mãos, você adorar, você glorificar, você se dobrar, sabe? Você dobrar os seus joelhos ali no meio do louvor, ou na hora que a palavra está sendo ministrada, aleluia, e você começar a chorar, não porque você está triste, mas porque você sente que Deus ele está falando com você, Ele está te tocando, Ele está indo lá exatamente naquele lugar onde Ele precisa operar algo em você. Que esse seja o desejo do seu coração, seja reverente no seu culto, seja reverente na adoração, seja reverente nos seus propósitos com relação a Deus. Não seja como muitos que estão se tornando irreverentes com as coisas do Senhor. Busque o Senhor e enquanto se pode achar, invoque-o enquanto Ele está perto. Seja reverente, em nome de Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, um grande abraço, fiquem com Deus. A paz do Senhor.